O tema do nosso seminário será Aplicações de conversores CC em fontes de energia renováveis. O nosso grupo é composto por Gabriel Mendonça, João Marcos Dávila, Juliana Martins, Maria Eduarda Ladeira, eu, Pedro Henrique Rezende e Pedro Mendes. Então, vou falar um pouco sobre os conversores CC para depois citarmos algumas aplicações. Os conversores CC são formados por semicondutores de potência que operam como interruptores, além dos elementos passivos, que têm como principal função controlar o fluxo de potência de uma fonte de entrada para uma fonte de saída. Esses elementos são normalmente os indutores e capacitores. Esses conversores são utilizados em muitas aplicações, onde é necessário converter uma fonte de tensão CC fixa em uma variável. Além de vários tipos de conversões, ele pode ser utilizado para baixar ou elevar uma fonte de tensão CC. Existem 3 topologias de conversor CC, entre elas o buck-boost, o book e o boost. Eu vou falar um pouco sobre o buck-boost. No conversor buck-boost, a tensão de saída V0 pode ser menor, igual ou maior que a tensão de entrada. Essa topologia é útil quando desejamos ter total controle sobre a tensão. O funcionamento desse conversor é baseado na carga e descarga do indutor e capacitor, em momentos onde a chave está fechada ou aberta. Olá, eu sou o João Marcos e vou falar um pouco a respeito de 2 tipos de conversores CC e CC, que são os conversores boost e buck. Primeiramente, o conversor boost ou conversor elevador. O conversor boost é um conversor elevador de tensão, caracterizado por ter entrada em corrente e saída em tensão. Quando a chave S se comporta como a chave fechada, a corrente percorre apenas pela primeira malha do circuito, passando pelo indutor e pela chave. Dessa forma, o diodo fica reversamente polarizado. O capacitor garante uma tensão constante na carga e energia acumulada no indutor, alimentado pela fonte. Quando a chave passa a se comportar como uma chave fechada, o diodo passa a conduzir. O indutor e a fonte fornecem energia para a carga, aumentando a tensão de saída. Sendo assim, o capacitor passa a agir como um filtro. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o conversor buck, ou conversor abaixador. O conversor buck é um conversor abaixador de tensão caracterizado por ter entrada em tensão e saída em corrente. Quando a chave S se comporta como uma chave fechada, a corrente flui, passa pelo filtro indutor-capacitor e chega à carga com tensão contínua. O filtro é do tipo passa-baixa, cuja função é reduzir as harmônicas da onda de tensão. Quando a chave S está aberta, a corrente deixa de passar pelo indutor e o diodo ajuda a dissipar a energia que ficou armazenada no indutor durante o processo anterior. Finalizando aqui a fala sobre os conversores. As fontes de energias renováveis são consideradas inesgotáveis, pois suas quantidades se renovam constantemente ao serem usadas. Algumas dessas fontes apresentam variações na geração de energia elétrica ao longo do dia ou do ano, como é o caso da eólica, que não é usado quando não há ventos, e a energia solar à noite. No caso da fonte hídrica, podem ocorrer estiagens. As fontes renováveis de energia são consideradas limpas, pois emitem menos gases de efeito estufa que as fontes fósseis e, por isso, estão conseguindo uma boa inserção no mercado brasileiro e mundial. Nesse próximo slide, temos a comparação de uma energia renovável e não renovável.
Como foi dito acima, a gente fez uma breve explicação sobre energia renovável. E aqui vamos citar alguns exemplos, que são a fonte hídrica, a fonte solar, a fonte eólica, a fonte de biomassa, no caso a energia de matéria orgânica, a geotérmica, que é a energia do interior da Terra, e a oceânica, que é a energia das marés e das ondas. No caso das energias não renováveis, elas são aquelas que se utilizam de recursos naturais esgotáveis, ou seja, que têm um fim, seja em um futuro próximo ou em um período médio ou longo prazo. Em alguns casos, esse tipo de energia costuma apresentar problemas de ordem ambiental, além de disputas envolvendo a extração e comercialização de sua matéria-prima, transformando-as mais em problema do que uma solução. Aí alguns exemplos que nós temos são o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. No caso da energia solar, para saber entender melhor como ela funciona, utilizaremos de um breve videozinho para uma explicação melhor. Durante o dia, os módulos solares captam a luz do sol e geram energia. Essa energia passa pelo inversor e é convertida para as características da nossa rede elétrica. Depois de passar pelo inversor, a energia solar pode ser usada para alimentar qualquer aparelho elétrico da casa. E, se nem toda energia for consumida, o excedente é lançado na rede, gerando seus créditos energéticos. Amanhece e começa sua geração de energia. Nesse período, há menos luz do sol. Então, o que você consome vem na maior parte da rede elétrica. Agora sim, o sol está forte no céu e o solar está produzindo muita energia. Ela é suficiente para abastecer toda a casa e ainda sobra. Assim, o excedente é lançado na rede elétrica e guardado como créditos energéticos. O solar não precisa de um dia de céu limpo e com muito sol para operar. Em dias nublados, eles produzem energia, porém numa intensidade menor. À noite não há geração, mas fique tranquilo, seu sistema está conectado à rede e você irá consumir energia elétrica da distribuidora. Agora nós vamos falar um pouco sobre as aplicações. Atualmente, as fontes alternativas de energia são vistas como um assunto de grande importância em diversos países. Isso deve ao fato de que as emissões de CO2 na atmosfera estão atingindo níveis alarmantes, contribuindo com o aquecimento global. As políticas de desenvolvimento sustentável estão sendo colocadas em prática, nas quais a utilização dessas fontes alternativas encontra maior taxa de crescimento em relação às não renováveis, como o carvão e outros exemplos já citados. Devido à alta taxa de crescimento de investimentos voltado para o desenvolvimento e utilizações de fontes alternativas de energia, a eletrônica de potência, então, encontra amplo mercado de atuação. Agora nós vamos citar algumas aplicações. A primeira aplicação é a implementação da técnica MPPT em sistemas fotovoltaicos off-grid e on-grid utilizando o nosso conversor CCCC. Os módulos fotovoltaicos apresentam por si só rendimentos não expressivos, de ordem de 15% em termos matemáticos. A eficiência de conversão é dada pela razão entre a máxima potência gerada e a irradiância solar incidente sobre a área do módulo. Além disso, uma característica de saída dos módulos fotovoltaicos é que ela não é linear e varia com a irradiância solar e com a temperatura. Então, dessa forma, objetivando alcançar o melhor desempenho do módulo independente da condição de operação, é comum utilizar uma técnica de MPPT, que nada mais é que o rastreamento de ponto de potência máxima. Essa técnica rastreia constantemente o ponto de máxima potência, garantindo que o módulo fotovoltaico opere sempre em tal condição, o que melhora significativamente o aproveitamento energético do sistema. Em geral, a técnica MPPT nada mais é do que um algoritmo implementado no controle do conversor, como vemos na figura, que faz a interface entre o módulo fotovoltaico e a carga, no caso de sistemas isolados da rede elétrica off-grid, marcado em azul, ou entre o módulo e o inversor, em sistemas conectados à rede on-grid. Então, na figura nós vemos o diagrama de bloco simplificado desse sistema.
Outra coisa interessante dessa técnica MPPT é que ela tem dentro dela inúmeras variâncias, podemos dizer assim, encontradas na literatura. A que eu achei mais interessante é o método da tensão constante. Ele consiste em definir uma referência de tensão fixa e controlar o conversor CCCC para que a tensão do módulo alcance esse valor. Bem, meu nome é Gabriel e agora iremos falar sobre a aplicação do inversor buck-boost integrado para aplicações com microgeradores eólicos. Aqui na figura podemos observar um sistema de conversão de energia eólica, onde eu vou explicar o seu funcionamento. O primeiro estágio corresponde ao sistema de conversão de energia eólica e consiste em uma turbina eólica, um gerador PMSG, um retificador em ponte dioso e um sistema de MPPT para o carregamento de baterias. Falando um pouquinho sobre o PMSG, ele é um gerador síncrono equipado com ímãs internos que mantém constante o campo magnético no rotor, fazendo desnecessário qualquer excitação externa. Esses geradores têm um elevado torque e densidade de potência, o que facilita, na verdade, a sua utilização na geração eólica, numa pequena escala, né? Já que eles podem operar em baixas velocidades, não precisam de caixa de engrenagem. Como ele é um gerador de velocidade variável, os níveis de tensão alternada obtidos são também variáveis em amplitude e em frequência. Assim, para a obtenção do seu nível CC, o usual é retificar a tensão mediante um simples retificador em ponte de diodos. E isso vem de acordo com as características próprias da fabricação do gerador. Agora falando um pouquinho sobre o método MPPT, ele é baseado na estimação do valor da tensão do barramento CC em função da velocidade do vento. A tensão do barramento CC está diretamente relacionada à velocidade angular do gerador. Logo, o controle dessa variável permite modificar o valor da razão linear de velocidade. Para o valor da tensão CC, é controlado mediante a razão cíclica do inversor VSI, e isso somente se a tensão de saída é imposta. Em consequência, essa topologia apenas é viável para a operação conectada à rede. Agora, para a implementação desses métodos, precisa ter um controle sobre a potência elétrica processada pelo sistema, já que a retificação é feita de modo passivo, e a potência pode ser controlada somente após o retificador. Para esse propósito, a gente pode utilizar um conversor boost. A utilização do conversor boost permite a potência processada a partir da corrente do indutor e a tensão de entrada. No caso das aplicações em carregadores de bateria, a tensão de saída é imposta. Assim, o controle sobre a corrente e a tensão de entrada pode ser realizado com base apenas na razão cíclica. A gente pode falar que tem duas técnicas de MPPT que trabalham com base nessa fala que eu acabei de descrever. Essas técnicas são o método da razão cíclica, método da razão cíclica ótima, que é baseado na análise matemática das relações entre a potência processada e a razão cíclica no conversor para condições de tensão de saída fixa. E também temos o método da escalada, que trata-se de um método heurístico que, mediante alterações e medições constantes, procura achar o ponto de operação de máxima potência extraída. Foi inicialmente desenvolvido para ser utilizado em sistemas fotovoltaicos. Agora, a gente teve que o estudo que a gente fez da energia proveniente dos microgeradores eólicos do tipo PMSG, ele atende apenas cargas isoladas. A fim de a gente alcançar o objetivo de aproveitar a energia proveniente de microgeradores eólicos do tipo PMSG, o inversor monofásico buck-boost foi proposto como uma estrutura de potência. Essa estrutura é o resultado da integração de um conversor buck-boost CCCC e um inversor em ponte completa. Esse processo também é chamado de síntese, como a gente pode ver no slide. O conversor buck-boost CC ele é conectado a um inversor monofásico em ponte completa, como se ilustra aí no slide. Por simplicidade, as polaridades da fonte e a chave do inversor integrado buck-boost monofásico
do diodo são invertidas. No conversor Buck-Buck CCCC, operando em um modo de condução contínua, a energia flui da fonte para a carga, apenas na segunda etapa da operação. Assim, a filtragem capacitiva dessa corrente pode ser realizada diretamente na carga, C0, o que faz desnecessário que o capacitor da saída do estágio, CCCC, que é o CB, assim também o indutor de saída torna-se dispensável, já que o indutor do conversor realiza a acumulação de energia. Agora falando um pouco mais do mercado, falando das políticas de incentivo de alguns governos, esse projeto ele já foi adotado e financiado por alguns governos nos últimos anos. E eles motivam um crescimento rápido no mercado dos PSCEE. Esse é o caso dos Estados Unidos, onde no ano de 2010 foi registrado um incremento de 26% no mercado dos PSCEE, o que corresponde a um incremento de 25,6 megawatts. Assim como também no Reino Unido já estima um crescimento do mercado de 167% para o ano de 2011. Já no Brasil, embora a exigência de um programa de incentivo, que é o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o PROINFA, o aproveitamento da energia eólica na geração elétrica é muito baixo. Isso a gente falou, é só um resumo dessa aplicação, e se tiver mais alguma dúvida em relação a ela, no final do slide tem uma fonte onde a gente pegou a referência sobre esse inversor, que é uma monografia completa que explica passo a passo o método de construção dele, algumas imagens dele sendo aplicado, e é isso. Meu nome é Pedro e neste tópico, como a última aplicação, vamos falar um pouco do conversor modular multinível, MMC, do inglês Modular Multilevel Converter. Ele é considerado como a próxima geração de conversores para aplicações de média e alta tensão, devido às diversas aplicações a qual pode ser empregado, como por exemplo, energia renovável, armazenamento de energia e acionamentos elétricos. Algumas vantagens do MMC são alta eficiência, operação com baixa frequência de chaveamento, alta flexibilidade, modularidade e confiabilidade inerente à estrutura do conversor. Este sistema ele apresenta uma possível solução para o escoamento de energia elétrica por grandes distâncias e para a energia elétrica gerada nos locais de menor consumo até as regiões de maior demanda. Este contexto ele está relacionado com o cenário atual do sistema elétrico de potência brasileiro, uma vez que grande parte da geração de energia elétrica por fontes renováveis está sendo instalada na região nordeste do país. Em contrapartida, a maior parcela de atividade industrial e consumo de eletricidade está concentrada na região sudeste. Além dessas duas vantagens, o conversor também apresenta contribuições diretas como aumento na qualidade da energia elétrica, diminuição do impacto ambiental causado pelas longas torres de transmissão terrestres e melhor utilização do território como um todo. Agora nós vamos falar um pouco sobre o funcionamento do conversor. A figura abaixo ela exibe a topologia do MMC. Cada submódulo SM ele contém duas chaves semicondutoras, S1 e S2, e um capacitor C, que apresenta um resistor de sangria. A função desse resistor é descarregar os capacitores dos submódulos durante as falhas ou possíveis processos de manutenção do conversor. Tipicamente em paralelo com os SMs, uma chave ST é responsável pela retirada dos mesmos em caso de falha, podendo ser utilizado também para manter os SM de reposição fora do circuito principal enquanto o conversor está funcionando normalmente. O número de submódulos N representa a quantidade operante do conversor, enquanto M são os SMs adicionais. E a estratégia de controle acontece de forma que a corrente da rede é responsável pela injeção de potência ativa na rede trifásica. Essa estratégia é realizada pelas malhas internas implementadas no referencial estacionário. Basicamente, o loop externo controla o quadrado da tensão de barramento VDC do conversor.
Agora nós vamos falar sobre a conclusão que tivemos. Este trabalho apresentou algumas aplicações de conversores de corrente contínua em fontes renováveis. Podemos concluir que cada aplicação tem suas vantagens e desvantagens, algumas mais fáceis de implementar, mais baratas, enquanto outras buscam mais eficiência. Também podemos falar que cada aplicação tem seu objetivo. Exemplo,